Voltamos então com o TV Diagnóstico. Agora, nesse terceiro bloco, conversamos com o Mário Vasques, que é especialista em seguro de automóveis. Olá, Mário, como vai? Tudo bem? Como é que vai? Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Mário, quais são as formas de contratação para seguros de automóveis? Bem, atualmente nós estamos comercializando dois tipos de contratação específica, que é o valor de mercado referenciado e o valor determinado. O valor de mercado referenciado, de fato, é a tabela FIPE, que todo mundo conhece, aquela pergunta tradicional do segurado. O que é a tabela FIPE? O que significa isso? É uma tabela da Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo. Essa tabela parametriza o custo médio do valor do mercado, porque antigamente a gente pode lembrar da dor de cabeça que era na hora de fazer uma indenização para o consumidor. Por quê? Muitas das vezes a companhia dizia que aquele carro valia, por exemplo, 50 mil reais. E às vezes aquele carro tinha um valor no mercado superior, 60 mil. Então o que acontecia nesse debate? O segurado tinha aquele trabalho de ir atrás de, por exemplo, 3 concessionárias, pegar cartas de avaliação, pegar 3 recortes de jornal, para poder provar que o carro dele vale mais do que aqueles 50 mil proposto pela companhia. Então, depois que foi parametrizado essa tabela referenciada de mercado, o que acontece? Já consta na apólice que o seguro foi contratado dentro de um percentual dessa tabela, que varia de 90% da tabela FIPE até 110% em média. Então, por exemplo, hoje o que se vê na prática do mercado, né? Você verifica lá, entra no site fipe.org.br e verifica lá que o valor médio do mercado do seu veículo está 60 mil reais. Quando você chega, por exemplo, numa agência, numa concessionária, geralmente o que está girando no mercado é de 10% a 15% abaixo dessa tabela na prática, é o que eles estão pagando nesse veículo. Então, com essa mudança no mercado, isso veio favorecer bastante o consumidor, que está sendo protegido nessa relação contratual com o seguro. Só que nem sempre esse veículo, ele consta nessa tabela FIPE. A gente pode dar um exemplo dos veículos muito antigos. Você imagina que aqueles caminhões são muito antigos, os carros mais antigos, porque essa tabela vai fazer uma referência até um determinado ano. Por exemplo, veículos acima de 15 anos de uso, que a pessoa ainda tem aquele seguro, quer manter aquele seguro, continua renovando, e quando ele perde esse parâmetro, passa a ser tratado por uma tabela pelo valor determinado. Outra situação são os veículos novos. Vamos imaginar que lançou, por exemplo, agora um modelo novo de um veículo. Por exemplo, há pouco tempo foi lançado o i30, depois foi lançado o Sonic, a cada dia é lançado agora o Veloster. Então são veículos novos que assim que é dado o lançamento, às vezes a companhia ainda não tem um parâmetro, não tem uma taxa específica para aquele carro. Então os primeiros clientes a buscar aquele seguro, muitas das vezes tem que optar pelo valor determinado, em cima da nota fiscal, por exemplo, aquele valor que de fato foi pago pelo veículo, para que ele fique com essa relação também protegida. Bom, o que é o seguro, o alto perfil do segurado? Na verdade, é uma forma de contratação onde se leva em conta não só aquele parâmetro básico do modelo do carro, né, e também da cidade onde a pessoa está contratando, né? Que a gente já ouviu falar que, por exemplo, o seguro em Petrópolis é muito mais barato do que o seguro, por exemplo, lá em Duque de Caxias, né? Então, lá a sinistralidade é bem maior. Então, foi criado alguns parâmetros para poder beneficiar também o consumidor, ou seja, diminuir mais ainda esse custo. Quais seriam esses parâmetros? Os parâmetros específicos do principal condutor, dos condutores adicionais que também vão dirigir esse veículo, em função da idade, da experiência, do tempo de carteira, das renovações, ou seja, da classe de bônus. Outra questão são os aspectos de proteção que ele proporciona para esse bem, né? Se esse veículo tem alarme, se ele tem, por exemplo, um rastreador via satélite. São situações específicas que podem amenizar também o custo desse veículo, né? As condições de proteção da residência, que às vezes a pessoa mora, por exemplo, um apartamento com condomínio fechado. Ali o risco de um roubo é bem menor do que a pessoa que não tem garagem e deixa o carro na rua, por exemplo, né? E a coisa está tão avançada que hoje já se pergunta se, por exemplo, naquele condomínio ou naquela casa, a pessoa, por exemplo,
tem a garagem fechada, se tem o portão automático também, que é um fator importante, ou se tem um porteiro para abrir e fechar o portão. Então, tudo isso são condições de segurança que favorecem realmente a redução do custo do consumidor. Bom, com relação à pessoa que quer fazer um seguro, o carro, ele precisa ter um determinado ano em diante, ou qualquer pessoa, a pessoa comprou um Fusca, pode fazer um seguro do Fusca? Olha, na verdade, eu fui até consultado há um mês atrás de um Fusca de 1986. No caso, o cálculo do seguro ficou R$2.000 e poucos. Já vive Fusca hoje no mercado, porque o que acontece? A pessoa vai fazer um cálculo, por exemplo, se aquele carro vale R$8.000, vale R$10.000, vai pagar um seguro de 20%, 30% do valor do carro, muitas das vezes essa relação custo-benefício não fica tão interessante para o consumidor. Mas cada companhia tem uma regra específica, né? Tem companhias que aceitam o veículo importado, por exemplo, até 5 anos só de uso, né? Em função até da dificuldade de conseguir peças de reposição, até pelo Código de Defesa do Consumidor, a peça tem que ser original, né? E não pode comprar essa peça no mercado paralelo até uma peça usada, né? E no carro nacional, geralmente nós temos assim boa taxa, também até os 5 anos, mas é um pouco mais flexível, vai até os 10 anos. Agora, tem companhias que fazem a renovação do seguro até 20 anos. Então, é caso a caso. Então, aquele cliente tem que trazer aquela necessidade dele. Mas que a gente... cobertura é ampla? Por exemplo, no caso de um carro mais antigo? Na verdade, a cobertura hoje é parametrizada. O que o seguro compreensivo hoje vai cobrir para o cliente? Colisão, incêndio, roubo, furto, até os eventos da natureza, que virou moda no Brasil, né? Alagamento, enchente. Em Petrópolis é muito importante ter esse tipo de desmoronamento, seguro, né? granizo. Outro dia me ligaram perguntando se o seguro cobria bomba de coquetel molotov do Morro do Alemão, gasoduto que explode em Copacabana. Então, como a cobertura é compreensiva, seja o que for que atingir o veículo do segurado, realmente a seguradora deve proporcionar essa cobertura, né? E, além disso, cobertura para terceiros, que é a responsabilidade civil facultativa veicular, que pode cobrir danos materiais, e hoje tem muitos carros circulando aí de 100 mil reais, às vezes um acidente envolve mais de um veículo. Então, é muito importante que você verifique qual é a importância segurada contratada para terceiros. Muitas das vezes a pessoa vai no banco, não é um corretor oficial, a pessoa não tem informação técnica e contrata ali R$20 mil para terceiro, e na hora do acidente envolveu mais de um veículo, pegou ali um sorrento de R$100 mil. Quer dizer, a seguradora só vai cobrir até a importância segurada. Acima daqueles 20 mil, o segurado vai ter que custear do próprio bolso. Então é importante, a cobertura para terceiro é muito barata. Vai cobrir danos corporais, no caso de atropelar uma pessoa, danos morais. A gente pode imaginar, por exemplo, o motoboy, né? Então, vamos supor que o segurado foi mudar de faixa, não olhou no retrovisor, não viu aquele motoqueiro, e de repente encostou, ele caiu, foi para o chão. Aí aconteceu ali, tem que fazer uma cirurgia, prótese, cirurgia, UTI. E o seguro vai cobrir os danos materiais da moto, os danos corporais, mas vamos supor que daqui a 6 meses vem o oficial de justiça lá batendo na porta, né? E falou, aí o segurado fica até espantado, poxa, mas o seguro cobriu tudo, né? Mas nem tudo, né? Aquele motoboy depende da moto para viver. Às vezes ele ficou ali com uma prótese, uma platina, ficou ali, teve que fazer fisioterapia, a moto teve que ser restaurada, e aqueles 2, 3 meses que ele ficou sem trabalhar, muitas das vezes ele não teve condições de pagar a prestação da moto, não teve condições de pagar o carnê da Casa Bahia, não teve condição de pagar a escola dos filhos, e acabou acumulando ali uma dívida, o nome foi para o SPC, para o Serasa. Então, ele ficou ali, em função do acidente, com uma dívida de R$5 mil que ele não tinha antes. Então, o dano moral visa restaurar aquela condição anterior que ele tinha antes do acidente, né? E isso é de responsabilidade também do segurado, né? Então, assim, são várias coberturas, e dentre elas que eu venho realçar também a assistência 24 horas. Essas coberturas, elas são a pessoa faz o seguro, essas coberturas, pequenas coberturas, esses itens a mais, eles estão inclusos ao seguro inicial, ou a pessoa vai escolhendo, eu quero assistência 24 horas, eu quero seguro para danos a terceiros, ou isso tudo já está no pacote completo?
Hoje existe sim pacotes básicos que vão oferecer as condições básicas. Que né? seriam? Por exemplo, um reboque básico até 100 quilômetros, né? Mas vamos supor que a pessoa foi para Cabo Frio, foi para São Paulo, ou tem um sítio em Minas. Quer dizer, é uma necessidade específica e cabe o corretor espetar aquele cliente para saber realmente a real necessidade. Muitas das vezes a gente vê que 80% das ações que param na justiça é de seguros que não foram feitos por um corretor de seguro oficial registrado na SUSEP, ou seja, eles não foram feitos de acordo com a necessidade do cliente. Faltou assistência, faltou informação sobre cobertura, faltou coberturas especiais que poderiam ser inseridas nesse negócio, né? Por exemplo, o taxista. O taxista, existe uma cláusula específica que vai cobrir uma diária do dia parado, né? Então, não é só consertar o carro. Aquela pessoa, ele tem família, tem filhos, e se, por exemplo, ele deixar de trabalhar, ele deixa de ganhar ali 200, 300 reais que ele faz naquele dia. Então, você tem uma cláusula que vai pagar aquela diária para ele poder pagar suas contas. Então, existe essa responsabilidade profissional, né, que a gente tem em poder realmente mostrar para o segurado que existe uma gama de coberturas que ele pode contratar. Ele pode decidir não contratar também, né? Outra questão é acidente pessoal dos passageiros, né? Então, por exemplo, a pessoa deu uma carona, aquela pessoa sofreu uma despesa médica hospitalar, é lógico que tem um seguro DPVAT, que vai cobrir, que é um seguro obrigatório, mas é uma cobertura que se restringe a um determinado valor, na casa de R$3.000. Então, você pode contratar uma cobertura específica mais ampla para proteger os seus passageiros, ainda mais uma pessoa que, por exemplo, sempre dá carona, então tem que ter essa preocupação, o próprio taxista, né? Outra questão, a pessoa que faz um transporte coletivo, né, de vans, de ônibus. Então, tem empresas que têm essa responsabilidade de não ficar só com o básico, só com o obrigatório, que é dar uma cobertura maior para o seu passageiro, né? A assistência 24 horas também, ela hoje atinge níveis fantásticos, né? Por exemplo, ela pode cobrir, por exemplo, hoje uma remoção médica hospitalar, que antes era inimaginável. Hoje a assistência 24 horas pode cobrir um conserto de fogão, de geladeira, de máquina de lavar, de um forninho, vai desentupir uma caixa de gordura, vai desentupir um vaso, uma pia, um serviço de eletricista, limpeza de caixa d'água, isso o seguro do automóvel. Então, para você ver que os diferenciais que hoje uma seguradora propõe para que torne o seu produto mais atrativo para o segurado, né? E realmente a assistência 24 horas hoje, eu costumo dizer que pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Você imagina, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, foi num casamento, e nesse casamento ali, aquela pessoa, ela bebeu um vinho, bebeu um champanhe, e hoje tem a lei seca, a lei está aí para ser cumprida, né? Então, hoje a tolerância é zero para a pessoa, álcool e direção não combina. Então, o que as companhias estão oferecendo? Uma cobertura de motorista amigo, ou motorista alternativo. Ou seja, a pessoa vê que não tem condições de dirigir, que ela bebeu, não tem um companheiro, uma pessoa ao lado para poder conduzir o veículo, ela liga para a seguradora, ela vai mandar ali um condutor, um profissional, para poder levá-la em casa com segurança. Imagina se essa pessoa conduzisse, provocasse um acidente, colocando a sua própria vida em risco e a vida de terceiros, né? E também protegendo o patrimônio, né? Porque a pessoa vai ter uma colisão, não só vai causar prejuízo para terceiros, mas também o seu próprio carro. A pessoa vai ficar impossibilitada de utilizar num determinado período, pode ser até uma indenização integral. Um acidente, uma colisão não é agradável para ninguém, porque a pessoa tem que pagar uma franquia. Então, isso tudo são situações desfavoráveis, e a assistência 24 horas pode dar essa segurança para o cliente. Como é que a pessoa pode dimensionar com relação ao preço desse seguro? Independente, a pessoa que está lá em casa, ela vai ver qual é o interesse dela com relação à configuração até mesmo do pacote, né? O que ela acha que vai utilizar mais, o que ela vai utilizar menos. Enfim, ela tem como escolher quais os tópicos que ela vai utilizar e inserir dentro do pacote do seguro. É verdade. Né? Muitas das vezes a pessoa entra na internet, a coisa está tão moderna hoje, né? Que a pessoa chega na internet, joga lá o seu perfil, joga ali o seu veículo e vem aqueles e-mails. E aquilo ali não tem realmente, você vê quanta coisa que abrange um seguro de automóvel.
Então aí que eu falo, é fundamental, assim como você vai no médico, você tem aquela sua pessoa de confiança, aquele médico de confiança, você fica tranquilo, você sai de lá seguro. E o seguro não pode ser diferente. Você tem que ter um corretor de seguros que vai poder montar esse plano de acordo com a sua necessidade. Mas aí, no caso, o plano, ele pode variar de qual preço até qual preço? É uma questão, por exemplo. Hoje, nem todas as companhias têm um bom preço, por exemplo, para o Gol. Porque vamos supor que na companhia de seguros A, ela tem um resultado negativo, ou seja, tudo que ela recebeu de prêmio, de valores que foram pagos pelo seguro, e o que ela indenizou, às vezes o que ela indenizou foi mais do que ela recebeu. Então, ela vai ter que agravar a taxa, ela vai ficar com um valor fora de mercado. Então, eu não posso me ater a uma seguradora. Então, hoje são 127 seguradoras no Brasil. Então, o que eu oriento? Hoje eu trabalho, por exemplo, com as 10 melhores companhias do Brasil no ranking da FENASEG. Então, você chega ali e vê quais são as companhias de prestígio. Tem aí um exemplo, Sul América, Porto Seguro, Bradesco, várias companhias. Aí, dentre aquelas companhias de prestígio, a gente faz o cálculo daquele cliente. Em uma companhia pode ficar, por exemplo, com os mesmos parâmetros de cobertura, de assistência 24 horas, de cobertura para terceiros. Vamos supor que uma companhia A ficou R$1.000 o seguro, na companhia B ficou 800, na companhia C ficou 1.300. Então, cabe a gente colocar para o cliente, fazer esse levantamento. Essa é a função do corretor, que é um consultor, né? Não é só o ato da venda também tem o ato do acompanhamento do sinistro, né? O que adianta fazer um seguro e a pessoa pagou, por exemplo, um pouquinho mais barato, mas chegou ali na esquina, bateu com o carro, roubaram o carro, primeira coisa que passa na cabeça, vou acionar o meu seguro, vou entrar em contato com o meu corretor. E se essa pessoa contratou o seguro na concessionária, no banco, ou seja, ela não tem um corretor, fica, por exemplo, à mercê de um 0800. Eu já vi uma situação em que foi feito um seguro no banco e aquela pessoa, na hora de fazer o seguro, simplesmente falou assim, olha, eu vou utilizar mais esse carro mais fim de semana. Foi colocado para essa posição para o cliente, né? E o que acontece? Moro em Petrópolis, estou sempre aqui em Petrópolis, e aquela pessoa precisou, realmente, ela trabalha com vendas e tal, e estava ali na Dutra, e aconteceu um acidente. E ao pegar o telefone, ela ligou para o 0800 e simplesmente desabafou, né? Porque não tinha um corretor, na verdade, o corretor dela era aquele 0800, né? Então falou, olha, estava indo visitar um cliente aqui na Dutra, veio um maluco do nada e pá, bateu no meu carro. Aí começou a se lamentar que ia perder um negócio lá de quase R$10.000 e não sei o que e tal. O que aconteceu? Toda aquela ligação gravada ficou realmente gravado que aquela pessoa estava utilizando o carro para uso comercial, na Dutra, que é a Baixada Fluminense, não é Petrópolis. Então, ou seja, simplesmente a companhia indeferiu, ou seja, por motivos técnicos estamos impossibilitados de atender esse pagamento desse sinistro. Ou seja, lá estava como lazer, como Petrópolis, e foi constatado que estava trabalhando no Rio. Entendeu? Então, assim, é muito importante a gente saber qual é a profissão da pessoa. Por exemplo, o médico. Pode ser que ele preste atendimento, por exemplo, lá em Duque de Caxias mesmo, num hospital, que desça 2, 3 vezes por semana. Então, existem critérios de companhias que ele pode subir e descer para trabalhar desde que pernoite em Petrópolis. Existem outras companhias que trabalham com critério de região de circulação. Ou seja, se ele desce 2 ou 3 vezes por semana, eu teria que utilizar o CEP de maior risco, que seria o do trabalho. Então, só quem pode dimensionar isso é o próprio corretor. Fica muita informação técnica para o consumidor, lá na internet, poder entender e saber discernir. Sozinho. Exatamente. Então, ele acaba correndo um risco de contratar um seguro e ele não está coberto. Então, é fundamental mesmo a presença do técnico, do corretor, para fazer também a contratação, não só a parte de regulação do sinistro. Tem várias coberturas extras, não é? Tem transporte alternativo, hospedagem, transporte para recuperação de veículo, acompanhante em caso de hospitalização por período superior a 5 dias. Como é o caso de acompanhante em caso de hospitalização, por vamos exemplo? supor que o segurado fez uma viagem, foi para Brasília, foi para um outro município, que não é aquele que ele mora,
e de repente está lá em Brasília e sofreu um acidente de automóvel. E ele esteja sozinho, foi lá a trabalho, foi a um congresso, né, numa situação eventual, e aquela pessoa, naquele acidente, precisou ficar hospitalizada, teve que colocar uma prótese, e por mais de 5 dias. Então, numa situação dessa, a companhia ela paga inclusive uma passagem aérea para um acompanhante, ou seja, para a mãe, para a esposa daquele segurado, poder ir até ele e ficar ali como acompanhante, e também a hospedagem durante aquele período, até 5 dias de cobertura por conta da companhia, né? Vai garantir a passagem aérea tanto de ida quanto de regresso também. Então é uma situação que muitas das vezes o segurado não sabe que tem direito. E tem outras, remoção em caso de falecimento, hospedagem do acompanhante. O cliente realmente ele tem que ter uma noção de tudo que ele vai utilizar logo na hora de contratação do seguro, ou depois ele percebe que utiliza um determinado serviço e gostaria de inserir naquele pacote e pode refazer o plano de seguro? Porque muitas das vezes a gente vai falar até com o cliente e fala assim, você está me agorando, mas o que acontece? Imagina uma situação. A gente vê assim, por exemplo, na época de carnaval, quantos acidentes acontecem na estrada? Você vê acidentes fatais, que às vezes o carro tem ali 4, 5 pessoas e às vezes tem 2, 3 vítimas. Você imagina toda a dor de cabeça com Instituto Médico Legal, que tem que ser feito o exame, liberação de corpo, trazer aquele corpo, por exemplo, da Bahia para o Rio de Janeiro, de um outro estado. Então, olha o custo que envolve isso, a dor de cabeça que envolve isso, e a seguradora dá toda essa cobertura, né? Vai resolver esse trâmite jurídico, mobilizando o despachante para poder resolver essa questão, alugar a urna para poder trazer a pessoa. É desagradável de falar, mas é um direito que o consumidor tem, que muitas das vezes ele acaba pagando porque desconhece a informação, né? Então, são situações específicas que o seguro cobre. Por exemplo, às vezes despesa médica hospitalar, pode estar contratada na assistência 24 horas, às vezes até um carro reserva na assistência 24 horas, vamos supor que por um motivo de pane, longe de casa, de repente ele fique... o carro ferveu, por exemplo, arrebentou uma correia, ele vai ficar mais de 24 horas na oficina para consertar. Então, a seguradora vai cobrir o hotel, aquela hospedagem, pode cobrir até 3 dias, por exemplo, de carro alugado, para ele poder fazer as atividades dele. Então, assim, são situações que muitas vezes a pessoa desconhece. A própria cobertura de vidros, lanternas, faróis e retrovisores, é comum até a pessoa, puxa, bateu uma pedrinha, eu fui lá, troquei o para-brisa, paguei tanto. Ou passou um motoqueiro, um motoboy com aquele baúzinho, arrancou meu retrovisor e gastou lá 300, 500 reais, trocou o retrovisor, porque desconhecia que no seguro ele pagaria, por exemplo, uma franquia de 40 reais e trocava o retrovisor, colocaria um retrovisor original no carro. Então é importante realmente a figura do corretor e essa paciência até do próprio cliente em poder saber quais são os seus benefícios. No caso da sua seguradora, qual é a cobertura mais inusitada, ou a menos utilizada, ou de repente alguma que foi criada a partir de um caso de um cliente que vocês não esperavam? Na verdade, a gente vê que várias dessas coberturas, carro substituto, a própria, todas surgiram de uma experiência, né? Então, em dado momento, a companhia viu que a pessoa sofreu um acidente e o segurado ficou ali realmente, você imagina a situação, sem ninguém por perto, né? Então, o pessoal da área técnica, né, que vai fazer a montagem do produto, ela aceita as sugestões dos profissionais, dos corretores de seguro. E hoje, podemos dizer que 90% desses detalhes que tem na assistência 24 horas foram dessas demandas que vieram do próprio cliente, né? Então, são situações assim inesperadas que pode acontecer, e a pessoa sabendo que se acontecer tem aquela cobertura, ela ficaria muito mais confortada. Então, por exemplo, você imagina essa situação também, uma dona de casa, né, uma senhora, às vezes viúva, com 60, 70 anos em Copacabana, e ali não é qualquer pessoa que você pode botar dentro de casa, né? Então, quer dizer, vai uma pessoa dentro da sua casa, vai olhar os seus pertences, vai estar dentro do seu condomínio, dentro da sua intimidade. Você imagina uma senhora. Então, hoje você poder ligar para um 0800
e chamar uma pessoa que vem uniformizada, com crachá, um profissional, que a companhia vai trabalhar com profissionais, não o quebra-galho, né? Então são profissionais, um eletricista, um bombeiro hidráulico, uma pessoa para consertar a geladeira, que muitas das vezes você imagina uma pessoa lá, por exemplo, de 2 metros de altura, aí vai, conserta lá, troca lá o ímã da geladeira, faz algum conserto, a máquina de lavar, e na hora que aquela senhora pergunta o preço, ele fala, R$800. Quer dizer, ela treme até as perninhas dela. Então, assim, nessa situação específica, a pessoa não vai pagar pela mão de obra. A seguradora vai cobrir a mão de obra, ela vai pagar só a peça. E a peça ela mesma pode comprar na assistência técnica, por exemplo, da Brastemp, da Electrolux. Então, é uma tranquilidade tão grande, né? Já vi casos de pessoas às 2 horas da manhã pegar o telefone e ligar para trocar uma lâmpada do micro-ondas. Entendeu? Agora, no caso de um pacote básico, assim, quais são as coberturas que estão inclusas nesse pacote básico? Que a pessoa não pode deixar de utilizar. A cobertura básica do seguro é colisão, incêndio e roubo, né? E agora os eventos da natureza, depois de tudo isso, já se criou uma jurisprudência, hoje os seguros cobrem. Então, o seguro para o carro, para o casco, ou seja, do próprio segurado, é completo. A cobertura para o terceiro é opcional, né? Por exemplo, costumo dizer que eu não faço seguro sem contratação para terceiros, porque prefiro que a pessoa faça com outro profissional, faça em outro lugar, porque é um risco muito grande. Hoje o corretor de seguro oficial, registrado, ele responde solidariamente junto com a seguradora. Então a pessoa pode chegar ali na frente e dizer, você não me avisou que meu seguro não tinha cobertura para terceiros. E é um absurdo realmente hoje. Você vê que você vai para países de primeiro mundo, você atravessa aqui a fronteira, vai para Argentina, Paraguai, Uruguai, existe uma carta verde. Você não entra no país sem um seguro para terceiros. Eles não estão preocupados com o seu carro, estão preocupados com um dano que você possa atropelar alguém, fazer lá dentro do país deles. Nos Estados Unidos também o seguro, de certa forma, é barato, porque o seguro é obrigatório. Entendeu? Então aqui, se fosse obrigatório para todos, teria um custo realmente muito menor, né? As franquias não seriam tão altas e tal. Então acho que a gente tem que ter muito mais responsabilidade com um próximo do que com nós mesmos, né? Você imagina se teu carro, por exemplo, vale 20 mil. Eu vou bater, eu sou um bom condutor, eu tenho uma direção defensiva, eu nunca bati na vida, aí você decide correr o risco, né? Não, se acontecer alguma coisa, os 20 mil eu perdi. Você pode fazer isso com o teu bem, mas com o bem dos outros, né? Quem pode mensurar quanto vale a vida humana? Né? Atropelar uma pessoa e aquela pessoa precisar de uma cirurgia, uma prótese, uma UTI, ninguém sabe se a conta vai ser 20 mil, 30 mil, 100 mil. Então, eu acho que o básico do básico seria uma cobertura para terceiros. E é possível aquela pessoa que tem um carro mais antigo, eu tenho um carro, por exemplo, que é 1990, o seguro dele não vale a pena fazer, mas faça um seguro só para terceiros. E contrate uma assistência 24 horas. Né? Então, às vezes, você, em vez de pagar aquele exemplo do Fusca, R$2.000, você pagaria um seguro de 500, onde você daria 100 mil de cobertura de danos materiais para terceiros, danos corporais, e você também teria direito a guincho, a reboque, envio de combustível, táxi, uma série de coisas. Ok. É muito interessante esse assunto, porque hoje em dia a gente anda nas ruas e, na verdade, a gente tem que se precaver pela direção do outro, né? Então, é importante também fazer um seguro para o carro, para poder se proteger com relação a valores e, de repente, não entrar em determinadas dívidas desnecessárias e, enfim, nome no SPC, nome no Serasa, como você bem falou. Eu gostaria de agradecer sua presença aqui no TV Diagnóstico. Eu que agradeço. Eu conversei com o Mário Vasques, que é especialista em seguro de automóveis. O TV Diagnóstico volta na próxima segunda-feira, às 2 horas da tarde. Até lá.